todos. Call is now being recorded. Agora. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Hoje, então, vamos dar continuidade ao Bhagavad Gita no capítulo 10, A Opulência do Absoluto. Verso 6. Os 7 grandes sábios, e mais antigos do que eles, os outros 4 grandes sábios e os Manus, progenitores da humanidade, vêm de mim. São nascidos da minha mente e todos os seres vivos que povoam os vários planetas descendem deles. Verso 7. Quem de fato está convencido dessa minha opulência e poder místico, ocupa-se em serviço devocional imaculado. Quanto a isso, não há dúvida. De novo, verso 6. Os 7 grandes sábios, e mais antigos do que eles, os outros 4 grandes sábios, e os Manus, progenitores da humanidade, vêm de mim. São nascidos da minha mente, e todos os seres vivos que povoam os vários planetas descendem deles. Verso 7. Quem de fato está convencido dessa minha opulência e poder místico, ocupa-se em serviço devocional imaculado. Quanto a isso, não há dúvida. Hari Om, Shanti, Namastê, Om Tat Sat, Hare Krishna. Eu posso ler o sânscrito, se você quiser. Por favor, David. Mahashaya sapta purve chadvaro manavastatha madbhava manasajata yesham loka ima praja. Verso 7. Etam vibhutim yogam cha mama yo vetitadvata so vikalpena yogina yujata natra samsaya. Om Agyanatimirandasya Gyananjana Shalakaya Chakshurunmilitan Hina Tasmai Shri Gurave Namaha. Om Shri Glim Vasudevaya Namaha. Om Shri Glim Sarasvati Devi Namaha. Om Shri Vaishnavi Namaha. Hari Om. Muito bem, nós estamos agora aqui, né, numa nova sequência aqui, em que Krishna está fazendo uma descrição de como é que é a história relacionada com o processo ligado ao Manu Samhita. Eu não sei se vocês já ouviram falar no livro chamado Manu Samhita. Manu, aqui como está sendo descrito aqui, ó, Krishna está fazendo Krishna está fazendo uma descrição de como é que é como se fosse mapeamento genoma, tá? Mapeamento de DNA. Então, se você vai fazendo retrocesso na sua árvore genealógica, você tem lá avós, pais, mães, tá? Filhos, netos e tal, etc. Você vai retrocedendo, você vai chegando até o DNA do mapeamento genético da sua árvore genealógica, que é a sua família. Então, você, então tá aí, é por isso então que a gente nasce com o nariz assim. Mas poxa vida, aí então, hein? Né? Então, porque faz o mapeamento genético e fica sabendo lá na origem por que a coisa é assim. Então, se nós fizermos o mapeamento genético das nossas origens, tá? Nesse planeta, existem outros.
Aí cada um vai cuidar dos seus próprios problemas, né? A gente já tem bastante aqui, o suficiente. Então, quando o Krishna faz o mapeamento genético, ele fala que os seres vivos dos diferentes planetas descendem desses que estou mencionando aqui. Então tá, qual é a estrutura que ele está apresentando aqui? Você tem 7, tá? Grandes sábios, digamos, né? Que eles são chamados, se a gente for colocar na nossa linguagem técnica, seriam engenheiros genéticos, tá? Então vamos dizer que haja aí 7 engenheiros genéticos do nível, nós chamaríamos de semideuses, tá? Se você quiser uma linguagem acadêmica, você pode chamar isso de escala de Kardashev, nível 5. Seria o equivalente desses engenheiros aí mencionados, são 7. Quando o Krishna menciona esses 7 engenheiros, ele está falando de uma equipe. Nenhum engenheiro trabalha sozinho. Sempre um engenheiro qualificado do governo, qualquer governo. Você pega qualquer área de pesquisa aí, você pega a pasta da educação, a pasta da saúde, a pasta do saneamento básico, a pasta da agricultura. Você tem 7 ministros, ok? Mas aí você tem uma equipe gigantesca que dá suporte a esse ministro. Então, quando você fala assim, que a humanidade foi gerada ou a partir desses 7 grandes sábios, então a nossa tendência é pensar numa pessoa. Mas, gente, pense num grupo, numa teia, pense numa equipe completa, tá bom? Então, é só para facilitar o raciocínio aqui. O Krishna, ele está dizendo que, originalmente, você tem 7 ministérios, ou 7, sabe, 7 departamentos de manutenção dessa criação. E aí você tem uma rede integrada que compõe essa estrutura aí, tá? De engenheiros genéticos e produtores, organizadores. Antes deles, você tem 4, né? 4 instâncias, aí você personaliza. 4 pessoas, aí são 4 sábios que administram esses 7. Então você já tem 11. Ok? Antes desses 4, tem um. Esse um é o presidente da República. Tá? Você tem o ministério, você tem o ministério, num governo, é assim que funciona. Você tem o presidente, você tem o ministério, mas você tem sempre um grupo de pessoas que são assessores diretos do presidente, que eles não compõem necessariamente o ministério, mas são pessoas que são articuladores do governo, que administram o país junto com o presidente. O presidente nunca é uma pessoa só, tá, gente? Sempre é um grupo. Por exemplo, o nosso último presidente, né, o Bolsonaro, ele tinha os filhos dele. Esses eram, na verdade, os administradores do país. Aí você tem o ministério. Porém, você tem o presidente com um grupo. Então, é sempre um grupo. O outro presidente anterior ao nosso, né, que era o nosso Lula, nosso presidente Lula, era ele, e ele tinha o grupo de assessores que administravam, né, o país junto com ele. Me lembro? Tinha o Zé Dirceu, que era um articulador junto com o presidente Lula, que administrava o país, mas não assumia nenhuma pasta governamental, não era um ministro, por exemplo, ele era um presidente, é uma extensão do presidente. Então você tem, esse tipo de administração é sempre coletiva, tá? Estou dando exemplos aqui, né? Se você pegar o presidente dos Estados Unidos, o atual presidente dos Estados Unidos, o presidente anterior, o Donald Trump, se você pegar o Putin na Rússia, o Macron na França, o Modi, que é o primeiro-ministro da Índia, sempre você tem essa pessoa nunca toma decisões sozinha. Eles falam, o governo sancionou, o presidente assinou o documento, sancionou, mas ele só assina depois que o conselho administrativo, que são as pessoas que estão ligadas a ele, dizem sim, tá ok, vamos lá, né? Mete a caneta que vai dar certo. Então aí é sempre um grupo, tá? Da mesma forma, você tem o sistema de organização, de manutenção dessa criação aqui, que nós estamos falando só do nosso universo, tá, gente? Tem outros. São centenas, infinitos outras bolhas semelhantes à nossa. A gente está falando da nossa aqui, tá? Como é que funciona o nosso esquema aqui. E aí a administração de outros universos, aí vai depender lá, né, da forma local. Cada universo tem o seu sistema mais ou menos aproximado, mas é um padrão.
né? Você vê que países têm administrações diferentes, mas é mais ou menos a mesma coisa. Você tem lá um líder que tem um grupo de assessores, você tem ministérios e tal, funciona tudo mais ou menos igual. Então, se você sair desse universo e for para outro, você vai encontrar variedades, mas vai acabar sendo mais ou menos reconhecido por você também, porque é mais ou menos um padrão. Então, você tem aí um inicial, que esse inicial chama-se Brahma. Então, ele é o responsável geral pela administração do processo de desenvolvimento dessa criação, desse universo específico. Então, aí você tem os assessores e, finalmente, você tem aí, né, os 7 sábios, e desses 7 sábios você tem uma classe chamada Manu. Esses manos, eles são chamados progenitores, ou seja, são engenheiros genéticos que fecundam as colônias, como a Terra, por exemplo, é um planetinha, tá? Eles ficam observando a Terra, a formação da Terra. Então começa lá com uma rochazinha cheia de líquidos vulcânicos, aquela fomentação. Então eles articulam para que haja uma lua que funcione milimetricamente, gravitacionalmente. Então, está na posição correta. Se não estiver na posição correta, coloca na posição correta, que é uma faixa onde pode ser produzida a vida. Esse processo dura mais ou menos uns 4 bilhões de anos, até que você tenha uma colôniazinha em condições de receber sementes. Então, essas sementes são, então, lançadas nesse local. E essas sementinhas, elas vão se desenvolvendo, já tem um programinha padrão, começa assim, vai assim, vai assim, vai assim, e num determinado momento você tira a população local ou a fauna local e introduz um ser híbrido, que é um projetinho que no futuro vai terminar em devas, que são os seres humanos. E os manos são os progenitores, que são os fecundadores dessas colôniazinhas, chamada Terra. Nós chamamos de Terra. Os Vedas chamam de a Ilavrita. Ilavrita significa colônias fecundáveis, ou ilha fértil. Ilavrita significa ilha fértil, ou colônia fecundável. Então, esses manos, que são engenheiros, tá, genéticos, eles então introduzem ali os humanos, ou seja, aqueles que vieram dos manos. Então, quando você fala, nós somos humanos, você está se referindo à questão védica que faz toda essa conjectura de que os humanos são introduzidos na colônia fecunda, que é a Terra, por essa classe de engenheiros genéticos chamados manos. Daí vem os humanos, ou os humans. Os ingleses são colonizados pelos romanos, que, por sua vez, são intelectualmente fertilizados pelos gregos, que, por sua vez, se alimentam dos Vedas. Então, se você rastrear geneticamente a origem da palavra humano, você vai cair lá de volta na origem, nos Vedas. E essa é a explicação que Krishna está dando aqui. Tá? Então, quando você fala, eu sou humano, você está dizendo, sou descendente de Manu, os progenitores da Terra. É o que você está dizendo. Tá? Então, Krishna só está falando aqui uma coisa que você já fala também. Então, não tem muita novidade nesse sentido. A novidade aqui é saber de onde que vem esse termo que você usa para referir-se a você mesmo enquanto pessoa na Terra. Tá bom? Agora, como Krishna, na sequência, ele vai falar da seguinte maneira. Então, seguindo, né, na nossa diálogo aqui, aqueles que de fato estão convencidos, aqui foi trazido o termo convencido, tá? Mas, na verdade, o termo apropriado aqui seria o termo aqueles que compreendem, tá? Então, convencidos não é uma palavra que reflete literalmente o contexto completo daquilo que nós estamos tentando nos referir aqui. Convencidos não é a palavra mais apropriada. A palavra correta seria aqueles que compreendem. Tá? Então, se a gente for utilizar um termo apropriado, aqui seriam aqueles que compreendem. Então, quem de fato compreende, tem compreensão dessa minha opulência, tá? E potência mística, ou aqueles que entendem que eu sou capaz disso, aqueles que não têm dificuldade de entender os tipos de recursos de tecnologia que eu tenho à disposição e como é que eu administro a criação, aqueles que conseguem compreender isso, essas pessoas, elas se ocupam em
se relacionarem comigo de maneira honesta, com amor. Porque eu faço a minha motivação é amor. O meu interesse é na maturação dessas almas de uma maneira que elas possam despertar em mim e viverem eternamente comigo, na minha morada transcendental. Então, a minha motivação é amor. Aqueles que compreendem a minha motivação e o tipo de recurso que eu estou utilizando para alcançar essa meta, se ocupam em me ajudar, em me auxiliar, se interessam por mim. Ou seja, se ocupam em serviço devocional imaculado. Na primeira fase, nós temos a tendência de rezar para Deus, considerando que ele é uma pessoa que necessita de que nós rezemos para ele para que ele fique calminho e não jogue raios sobre nós. É uma ideia muito primitiva de Deus. Tá? Então, isso daí funciona por um tempo. Mas a nossa tendência é amadurecer. E os nossos relacionamentos também amadurecem na medida em que nós vamos amadurecendo, junto com o nosso desenvolvimento interpessoal e coletivo. Então, essa ideia de Deus, ela naturalmente ficou obsoleta diante de tecnologia, de informação, de futuro. E agora, diante da Bhagavad Gita, simplesmente não tem como manter esse contexto mais, assim, em andamento. Simplesmente nós temos que nos atualizar. Então, quando Krishna fala, aqueles que compreendem os meus motivos, aqueles que Então, pessoal, eu caí lá, mas eu vou continuar aqui, tá? Estão me ouvindo aí? Não. Sim, sim, sim. Ok? Aqui, para mim, na minha tela aqui, aparece que eu caí, mas eu continuo por aqui, só vou manter a tela, a câmera fechada, tá? Estou concluindo o raciocínio aqui já. Acho que eu voltei. Vamos lá. Estou voltando aqui, só um segundinho. A tela está congelada. Ok? Está dando eco. Está fechado o microfone ainda. Ok? Agora sim? Sim. Então, o que Krishna está falando aqui, né, que a gente já entendeu, aqueles que compreendem como as coisas funcionam, como eu administro essa criação, e aqueles que entendem a minha motivação, se ocupam em serviço devocional imaculado. O que é o serviço devocional imaculado? É simplesmente uma atitude de compaixão em relação a ele. A compreensão do Senhor Supremo provoca em nós compaixão em relação a ele, porque nós entendemos os motivos pelos quais ele atua. E a tentativa dele de fazer da melhor forma possível, dentro das condições em que existe uma interação de um outro ser, que somos nós, com capacidades ou com potências intrínsecas a nós, semelhantes à dele, que exigem na pessoa dele uma interação com outro ser semelhante a ele, que somos nós, almas, parecidas com ele, intrínseca a ele, com o DNA dele. Então, esse nível de dificuldade é um dos motivos pelos quais a criação se manifesta. Isso não dá para explicar aqui, evidentemente, no grupo dos buscadores. Para isso, nós temos uma sala específica de pesquisa, chamada Tratado do Teorema dos Sonhos. Então, aqueles que se interessam por esses temas, convidamos para entrar nessa sala, porque ali nós elaboramos essa pesquisa de uma maneira mais formal. Entretanto, para finalizar aqui a minha fala, aqueles que compreendem a minha natureza e os motivos que me levam a agir como eu ajo, não me criticam e nem têm dúvidas a meu respeito, do meu caráter, da minha pessoa. Eles desenvolvem amor por mim e compaixão por mim. E assim, compassivos de mim, compaixonados por mim e com amor a mim, eles me ajudam a executar a minha missão. São meus filhinhos queridos. Ok? Aqueles que quiserem compreender
mais detalhadamente os assuntos, a nossa sala chama-se TTS, ou Tratado do Teorema dos Sonhos. Todos são convidados a vir, é gratuito. Só precisa cumprir os protocolos iniciais, que são relativamente simples, mas é preciso. Tá? É isso, tá bem? Muito obrigado. Namastê. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Ó energia suprema, amor divina, ó Mahamantra, libertador do ser, desperta-me, eleva-me, envolve-me, protege-me. Hare Krishna. Hare Om, Shanti, Namastê, Om Tat Sat. Hare Krishna.